Este é o programa Reflexão do Evangelho e refletiremos sobre o Evangelho indicado para este último domingo, o quarto do Advento, no dia 18 de dezembro de 2022, é o de Mateus. O Evangelho indicado é o de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 24. Como sempre, salvaguardando a seriedade da nossa reflexão e a edificação mais e mais da nossa fé, eu solicito pause de vocês aqui neste vídeo para a leitura, aí onde vocês estiverem, do Evangelho aqui indicado. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 24, se quiserem, estendendo até o versículo 25. Vale a pena ler este Evangelho, tem tudo a ver com a nossa realidade também hoje. Neste quarto domingo do Advento, preparando-nos para o domingo que vem, domingo de Natal, este Evangelho vem bem a calhar com a nossa conjuntura nacional e, por que não dizer, global, mas principalmente no que tange ao Brasil. Refiro-me ao massacre que grande parte das mulheres aqui grande parte sofre, redundando inclusive num termo novo, que é o feminicídio. Homens matando mulheres, e não homens estranhos, homens principalmente companheiros, integrantes de suas próprias famílias, que abusam das mulheres, desrespeitam as mulheres, ofendem, agridem. Mas esta experiência amarga dos abusos toma vários contornos, tanto do massacre que começa pelo discurso acusatório, inflamado, gritado, com gestos de ameaças em alto tom, depois deriva para os tapas, bofetões, facadas, tiros, mas também com uma modalidade hoje muito usada por homens que usam sites para identificar mulheres que buscam segurança afetiva, buscam realização afetiva, para também explorá-las, saqueá-las, lhes tirar tudo que podem. Quanto aos abusos de crianças e adolescentes, quando aconteceu a Copa aqui no mundo, foram flagrados abusadores que vendiam pacotes internacionais, o chamado turismo sexual infantil. E há programas aí na internet que oferecem crianças, meninas, para programas sexuais que podem ser definidos e são definidos como abusos e exploração feminina. O próprio presidente, que ainda ocupa o Palácio do Planalto, visto que talvez já tenha se mudado do Palácio da Alvorada, em live se referiu a que pintou clima com adolescentes em cuja casa ele esteve em Brasília. Então, o nosso ambiente conjuntural é de massacre das mulheres em todas as suas idades. O que se vê nesse
trecho aqui entre vários temas complexos até que poderíamos abordar. É o contrário aqui na relação de José, de São José, com Maria, Santa Maria. José descobriu que a sua noiva, ou pré-esposa, com quem ele tinha um compromisso de casamento, de acordo com as leis judaicas que ele obedecia fielmente, ele já vivia uma fase de casamento sem intimidade com a sua noiva. E soube da sua gravidez. O tumulto se estabeleceu internamente em José. Um homem se viu agora atingido pela gravidez da sua noiva por parte de outro. Como lidar com isso? O que fazer? A lei patriarcal, mosaica, indicava a receita de que, neste caso, a mulher deveria ser apedrejada e morta. Mas isso não era suficiente para José. Por uma razão que já veremos. José dialoga com seus conflitos. Dialoga com seu amor interno. Tudo indica, pela narrativa de Mateus, da comunidade de Mateus, que ele não praticou nenhum abuso, nem de discursos, ofensas, agressões, desrespeitos, calúnias, injúrias, mas estabeleceu um diálogo extremamente conflitivo, porque o ambiente era de conflito, o ambiente era devastadoramente tumultuado para José. Não sei se Sigmund Freud, o pai da psicanálise, chegou a estudar, chegou a ler. Freud era um leitor da Bíblia. Leu muito a Bíblia. Errou muito nas interpretações que fez, até em virtude da bibliografia à sua disposição. Mas aqui tem um material importante porque há um sonho de José. E sonho é material terapêutico, é material da terapia, é material da psicanálise, da psicologia, interessada no mais profundo do inconsciente humano. E aqui José, mergulhado nos seus conflitos, dialoga com o seu consciente, o seu subconsciente, o seu mais profundo inconsciente. E lá ele se depara com um anjo. Ora, se a comunidade de São Mateus era composta por judeus conversos, convertidos ao cristianismo, estes judeus não abandonaram totalmente o apreço e a valorização do legalismo, valorização da lei, cuja interpretação era machista, sem dúvida. Então, a comunidade tinha que entender esta situação de Maria grávida que não do noivo, que pela lei nem poderia engravidá-la, muito menos grávida de um outro. Então aí a figura transcendental, absoluta, sobrenatural do anjo. E o anjo, na Bíblia, é sempre representação do próprio Deus presente, ativo, que fala. O anjo fala. Em Lucas, o anjo falou com a Maria diretamente. E disse o que aconteceria com ela, que ficou com muito medo. Aqui, Mateus, esforçado em colocar José na descendência de Davi, coloca o anjo falando em sonho, não diretamente
com José dominando os sentidos conscientes, mas em sonho falando para José que recebesse Maria, porque o que nela se desenvolvia como gravidez era fruto da ação do Espírito Santo. Mas ali José se debate nos sonhos. Quem se debate nos sonhos, muito provavelmente é porque se debate no estado de vigília, com dores, com decisões a serem tomadas, com a pressão social, com a pressão cultural, com o patriarcado como símbolo cultural opressor. O que faz José? E uma palavra me parece absolutamente significativa para definir o que José fez. Diz São Mateus que José, seu marido, marido de Maria, era justo e não querendo difamá-la, decidiu abandonar Maria em segredo, para que ninguém soubesse, porque se soubessem da gravidez de Maria, ela seria apedrejada. Mas José era justo. E sendo justo, ele tinha um padrão ético que o guiava. Sendo justo, tinha uma linha moral a adotar. A justiça é algo que nasce no mais profundo da moralidade nascida eticamente. Na comunidade dos justos. Na relação dos justos. E justo não ofende. Justo não mente. Justo não agride. Justo não desampara. Justo não abandona. Justo não é machista. E José era justo. Se ele decidiu abandoná-la em segredo, e na escrituração original, aqui no grego, na verdade se fala em divórcio. Se ele decidiu se divorciar de Maria em segredo, para ele mesmo, com seus diálogos, com as suas conversas consigo mesmo, com as suas ideias, e não sair a dizer por aí o que aconteceu com Maria, é porque ele queria protegê-la. O justo, então, é solidário. Ele não só evita a difamação, ele não só evita cultivar a difamação em si, mas externá-la, evita externá-la publicamente por qualquer coisa, sair a falar mal da sua companheira. Como muita gente que fala mal dos outros destrói a reputação dos outros, rebaixa os outros por uma questão de interpretação. Estes não são justos. Estas não são justas. José era justo. Não quis difamar a sua mulher. No entanto, depois da intervenção angelical, depois da intervenção do mensageiro, intervenção do próprio Deus ali ativo, superior à lei, superior aos mandamentos, superior aos legalismos, superior às interpretações, superior à cultura, superior ao patriarcado. O anjo lhe pede que não a abandone. Então, José acordou e resolveu não abandonar Maria, que de nada sabia do que ele vivia internamente. Esta é a mensagem do Advento para nós hoje. Numa hora de tantos conflitos, e eu me referi introdutoriamente que há conflitos gravíssimos contra as mulheres em todas as suas fases de vida, porque
A mulher atrai amor e atrai ódio também, com muita facilidade. Seja ela branca, seja ela negra, seja ela parda, seja ela amarela. Para determinadas matrizes comportamentais masculinas, a mulher é um desafio a ser eliminado. Em todas as idades, até mesmo quando bebezinhos. Mas nós vivemos um contexto que precisa ser vencido com a justiça, modelo, comportamento justo de São José. De não difamarmos as coisas sob o primeiro ímpeto mental diante de um determinado fato ainda não entendido, não estudado, sobre o qual não se falou com as pessoas envolvidas. Aprendermos a não difamar, nem alimentar internamente qualquer ideia difamatória e caluniosa contra as pessoas. Segundo, ter a coragem de acolher a mensagem da solidariedade, de sermos solidários na prática, sermos solidários ativos, sermos solidários militantes, que saibam estender as mãos e não abandonar nem mesmo os companheiros e nem os inimigos na hora que mais precisam, até de proteção, como dá a ideia aqui, de segurança, de carinho, de mãos estendidas, de apoio. Nem mesmo os lobos abandonam os componentes, suas matilhas. O ser humano justo é muito mais ativo, porque ele tem um código ético que o empurra a ser justo. Iluminados por José, nosso grande desafio aqui. José que protegeu Maria, mas ele também protegeu Jesus no útero de Maria. No interior da humanidade, no interior da mulher. Jesus que começava a fazer história, mas que precisava da proteção do seu pai adotivo. E como disse alguém, pai é pai. E como pai, ele protegeu a sua companheira, mas protegeu o projeto libertador de salvação dos pecados do povo que se gerava dentro dela. Quem participa do projeto de qualificação da vida, libertação da vida, de valorização da vida, de salvação, como quisermos chamar isto, da vida dos outros, da vida do mundo, da vida do planeta, da vida humana, age para proteger a vida enquanto ela se realiza. Bendito seja José, que foi justo e nos ensina que esta palavra não é uma palavra que integra somente o universo juridiquês, mas que deve ser uma conduta permanente nas pessoas que lutam para transformar este mundo. É tarefa nossa construirmos uma base de justiça permanente que haja em nós enquanto seres conscientes, ativos, combativos, mas até mesmo enquanto repousamos entregues à nossa inconsciência. Lá a justiça também deve operar atitude de justiça em nós. Ave Maria, cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto de teu ventre, Jesus, mas bendito também é José que o protegeu. Que Deus, que tanto fez e chamou José,
para esta luta combativa tão justa e tão digna. Te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus, que interveio em Maria para fazer dela uma agente protagonista da história e que chamou José a participar desse projeto, seja aquele que te chame também, meu irmão, minha irmã. Com certeza, não és menos digno, menos digna do que o operário de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, o nosso irmão José. Com certeza não és menos significativa do que Maria, a camponesa de Nazaré, a guria humilde que engravidou do projeto libertador de salvação que nos faz falar e agir hoje como pessoas justas. Que Ele te abençoe, te fortaleça, te guarde e te levante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.